Fala, amigos são paulinos. Tô chegando com mais informações do nosso tricolor. Meu nome é Gabriel Ferrari, sou jornalista esportivo e cubro o dia a dia do São Paulo. Já indo direto ao ponto, inscreva-se agora mesmo no canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, e vamos conferir as novidades do soberano de hoje. Patrick mostra alívio por primeiro gol no São Paulo, e comemora objetivo concluído. Meio-campista balançou as redes pela primeira vez com a camisa tricolor. O meio-campista Patrick se mostrou aliviado por, enfim, anotar o primeiro gol com a camisa do São Paulo. O camisa 3 não escondeu a felicidade por balançar as redes e participar com destaque da vitória por 3-0 sobre o Jorge Wilstermann, no Morumbi, pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Em entrevista concedida depois da partida, o jogador comemorou o resultado e o primeiro gol pelo clube que passou a defender em 2022. Patrick disse: "Finalmente saiu o gol, risos. Depois de 4 assistências, consegui ajudar com o gol. Ficamos ansiosos, pois o começo não foi como esperava, já que tive a lesão e a Covid-19. Estou tentando ajudar", comentou. O meio-campista também celebrou a classificação antecipada do tricolor para as oitavas da Sul-Americana. O resultado deixou o time com 13 pontos, 5 acima do Everton, do Chile. Resta apenas uma rodada. Patrick ainda disse: "Conseguimos concluir o primeiro objetivo, agora temos outras competições para passar também, para disputar. É se preparar bem para a gente avançar também nas outras competições." Sobre a competitividade do elenco, isso funciona de acordo com os jogadores. Tem jogadores de qualidade, e isso faz a cada minuto estar dentro de campo e dar uma boa impressão. Fiquei feliz com o primeiro gol, batalhei bastante, saiu assistência, mas o gol ainda não tinha saído, completou Patrick, em entrevista coletiva. O São Paulo se despede da fase de grupos da Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 19h15, de Brasília, contra o Ayacucho, novamente no Morumbi. E volta a campo no domingo para pegar o Corinthians, às 16 horas, na Neoquímica Arena, pelo Brasileirão. Outra informação: Rodrigo Nestor comemora gols como 10 e elogia São Paulo dizendo: "Estamos amadurecendo." Meio-campista anotou 2 gols, na vitória por 3-0 sobre o Jorge Wilstermann. Rodrigo Nestor virou um camisa 10 com Rogério Ceni no São Paulo. De volta ao time nesta última quinta-feira, na vitória por 3-0 sobre o Jorge Wilstermann, da Bolívia, no Morumbi, pela Copa Sul-Americana, o meia comemorou a quebra de um jejum de 10 jogos sem balançar as redes pelo tricolor. Atuando mais adiantado com Ceni, o jogador afirmou que os gols trouxeram alívio, diante de uma cobrança pessoal de dia a dia. Em entrevista pós-jogo, Nestor disse: "Estava me cobrando para participar de gols, ainda mais na minha função de hoje. Consegui fazer 2, mas infelizmente anularam o terceiro. Estou feliz pelos gols e pela vitória", discursou Nestor, satisfeito com o desempenho da equipe. Nestor ainda disse: "O time vem amadurecendo, estamos bem no Brasileiro. Sabíamos que seria importante se classificar hoje, para ir focado no clássico de domingo contra o Corinthians", comentou o jogador. Nestor foi ausência nos jogos diante de Juventude e Cuiabá. Neste retorno, atuou por volta de 60 minutos e se colocou à disposição para o jogo do fim de semana na Neoquímica Arena. Contra o Corinthians, o São Paulo tem a chance de assumir a liderança do Brasileirão. O clube do Morumbi soma 11 pontos, 2 a menos do que o arquirrival, atual líder da Série A. E aí, tricolor, vocês estão confiantes na vitória do São Paulo contra o Corinthians? Comentem aqui no vídeo. Mais informações: Antony vai ao Morumbi torcer pelo São Paulo na Sul-Americana. Ex-jogador do tricolor está de férias do Ajax e aproveitou a ocasião para rever companheiros. O São Paulo teve um torcedor ilustre na noite desta última quinta-feira, no Morumbi. O atacante Antony, ex-jogador do tricolor e atualmente no Ajax, da Holanda, o jogador acompanhou a equipe diante do Jorge Wilstermann pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. De férias da equipe holandesa, Antony aproveitou para rever os ex-companheiros de clube. Ele se transferiu em 2020 e se tornou um dos principais jogadores do Ajax. Antony publicou uma foto na noite desta última quinta, em um dos camarotes do Morumbi. O São Paulo vive uma grande expectativa pela venda de Antony pelo Ajax. O tricolor ainda tem por direito 20% de mais-valia, que corresponde ao montante que ultrapassar o valor de sua venda em 2020. A transferência custou ao Ajax 16 milhões de euros na época. Desta maneira, o que exceder desse valor em uma futura venda, o São Paulo terá direito a 20%. Antony sofreu uma lesão no tornozelo, quando defendeu a seleção contra a Bolívia, no fim de março pelas eliminatórias, e ainda está em recuperação. O atacante tem sido nome constante nas listas de Tite, e é candidato a uma vaga na seleção brasileira na Copa do Catar. Mais notícias. Avaliação da comissão técnica. São Paulo bate o martelo e se posiciona na contratação de Maílson.
goleiro entrou no radar da equipe segundo algumas informações. Nos últimos dias, o São Paulo negociou o goleiro Thiago Volpe com o Toluca, do México, em uma transação que rendeu em torno de 8 milhões de reais aos cofres do clube. Sem um jogador para o setor, diversos nomes começaram a ser especulados e oferecidos por empresários à diretoria. Um dos nomes mais falados foi o goleiro Maílson, que está em mais um ano de destaque com a camisa do Sport. O atleta chegou a entrar no radar do time do Morumbi no início do ano, em uma lista de possíveis contratações, mas foi preterido por Jandrei, que chegou e conseguiu ganhar a titularidade. Segundo apurações, o São Paulo não demonstrou interesse na contratação de Maílson, e nem sequer fez proposta. O goleiro foi oferecido por empresários, visto que tem contrato se encerrando em dezembro com o Sport, e não tem pretensão de renovar seu vínculo. Além disso, a avaliação da comissão técnica é de que existe uma dificuldade com os pés, mas vai estudá-lo caso o goleiro Thiago Couto não renove seu contrato, que vence em junho deste ano. As tratativas com a relevação de Cutia estão bem encaminhadas, e um desfecho positivo pode acontecer nos próximos dias. E aí, tricolor, na sua opinião, Maílson seria um bom reforço para o São Paulo? Sim ou não? Comentem aqui no vídeo sua opinião. Mais informações. Rogério Ceni valoriza a vaga antecipada do São Paulo e projeta clássico com Corinthians. Tricolor chegou aos 13 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Everton. Rogério Ceni valorizou a classificação com uma rodada de antecedência às oitavas de final da Copa Sul-Americana, conquistada depois da vitória por 3-0 sobre o Jorge Wilstermann, em casa. O técnico do São Paulo comemorou a possibilidade de gerir o elenco na rodada final e a possibilidade de descansar atletas na próxima semana, diante do Ayacucho, novamente no Morumbi. Antes disso, porém, o São Paulo encara o clássico contra o Corinthians, que vale a liderança do Brasileirão. Rogério Ceni também projetou o confronto na Neoquímica Arena, local no qual o tricolor ainda não venceu. Na coletiva, Ceni disse: conseguir a classificação com uma rodada de antecedência era importante, rodar jogadores, poder dar minutagem para alguns jogadores que por lesão ou Covid jogassem, declarou o treinador. Antes de valorizar alguns aspectos positivos da vaga antecipada, Ceni ainda disse: ainda temos mais um jogo, mas já classificado, e usando aos poucos não desgastar os jogadores. Claro que obter a vaga também é bom financeiramente para o clube, acrescentou o técnico. O resultado positivo desta última quinta-feira deixou o São Paulo com 13 pontos, 5 a mais do que o Everton, do Chile. Resta apenas uma rodada para a conclusão da etapa de grupos, da Sul-Americana. Minutos depois da vitória, porém, Ceni começou a pensar no clássico de domingo. A principal preocupação é com a questão física do elenco, que terá um curto período de preparação, na comparação com o rival. O Corinthians jogou pela última vez na terça-feira, diante do Boca Juniors. Rogério Ceni ainda disse: espero que a gente consiga chegar bem. É uma história curta, mas ainda não conseguimos vencer o Corinthians na arena. É um time forte, que vem jogando melhor. Vamos nos preparando, temos 2 dias. É recuperar os que jogaram, e achar os melhores 11. É clássico, tem rivalidade, é um campeonato à parte. Não aconteceu a vitória lá até hoje, o que mostra como é difícil ganhar na casa deles. Tem que estar ligado e focado, recomendou. O São Paulo terá apenas sexta-feira e sábado, para preparar o elenco antes do confronto em Itaquera. O time soma 11 pontos, 2 a menos do que o Corinthians, que ocupa a liderança do Brasileirão. Sobre a pressão do clássico, Ceni disse: lógico que os garotos muitas vezes têm mais energia. Em momentos de maior pressão, os mais velhos ficam mais atentos ao jogo. Não considero o time velho. Clássico sem pressão, nós nunca jogamos. A pressão está inerente ao jogo, ela faz parte com a torcida do adversário, a casa cheia, a briga pela liderança do campeonato. Acho que são jogos assim que dão prazer para a gente jogar. São essas questões de gordo, magro ou burro que fazem a diferença. É o futebol. E sobre Thiago Couto, Ceni também disse: Couto foi uma partida mais tranquila, uma bola cruzada, uma bola mais chata que quicou na frente. Um atleta seguro no dia a dia. Semana que vem deve jogar de novo. Não temos mais Volpe, só Jandrei e temos que dar jogo para ele. Temos que ter alguém preparado. Tem que jogar mais 90 minutos contra o Ayacucho, e depois estar atento para o restante. Sobre o fator casa, Ceni falou: acho que os embates de Corinthians e São Paulo têm meio que o mandante sempre levando a melhor. O Corinthians tem um percentual grande, nós também. Sistema e nem jogadores decide. Não tem pressa. A gente também não sabe como eles vão vir. Tem dificuldade para migrar da linha de 4 para a de 3. Quando chegar temos que estar pronto, finalizou o treinador. Bom, torcida tricolor, essas foram as últimas notícias do SPFC. Já deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações,
E eu te espero aqui no próximo vídeo.